Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que as bênçãos de Deus repousem sobre a sua família e sobre a sua vida nesta manhã. Mais um devocional nós vamos fazer e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão. Vamos entender e para isso a gente vai dar uma observada no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 15 e 16 para a nossa introdução. Você pode acompanhar comigo esta leitura aqui do meu lado direito e ser então edificado pela palavra de Deus. Vejamos só o que está escrito. Versículo 15 e 16. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Nós vamos fazer algumas divisões para a gente entender um pouquinho mais o que a palavra de Deus quer falar conosco nesse devocional. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra específica para o seu coração, pois todo momento em que a gente se debruça, que a gente vai estudar a palavra de Deus, Deus certamente fala conosco e vai falar ao seu coração. Então, nós vamos fazer algumas divisões. A primeira é o encontro de Jesus com os leprosos. Em segundo lugar, o clamor deles. Em terceiro, a autoridade de Jesus sobre a enfermidade. Isso aqui vai ser muito interessante. E então, em quarto lugar, a gratidão e reverência. E em quinto e último lugar, o questionamento de Jesus para com aquele leproso. E a gente, à medida que a gente vai estudando esses blocos, a gente também já vai colocando em prática essas lições. Vamos lá? O primeiro, então, é o encontro de Jesus com os leprosos, versículo 12. Ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. Lepra é uma doença da época, hoje mais conhecida como hanseníase, que existe tratamento. Mas nessa época em especial, época de Jesus Cristo, não havia tratamento e, consequentemente, havia um número de muitas pessoas que morriam com esta doença e, por ela ser altamente contagiante, eles precisavam se manter separados do resto da civilização. Por isso que eles estão chegando nessa aldeia e eles param de longe, porque não era possível que eles se aproximassem de pessoas de qualquer forma assim do nada. Eles precisavam estar no ambiente ali e eles então, ao ver Jesus, para não se aproximar, pararam de longe. E a gente então entende que essa doença trazia algumas consequências, e uma delas era que eles eram impedidos de ir ao templo para glorificar o nome de Deus. Eles não poderiam ir devido ao alto índice ali de contaminação que essa doença tinha. E então a gente olha o segundo ponto, que é o clamor. Versículo 13. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. É interessante que parece que esses 10, eles já foram de alguma forma ali pensando quem era Jesus, o que ele fazia e a autoridade que ele tinha. Porque quando eles veem Jesus, eles param de longe e eles levantam a voz, ou seja, em forma de grito, dizendo: Jesus, mestre. E chamar alguém de mestre naquela época era uma alta forma de mostrar uma total reverência para com aquele, porque este então estava numa posição, uma categoria mais elevada. Não era comum as pessoas chamarem qualquer um de mestre. Então eles estão chamando Jesus de mestre porque possivelmente, claramente, eles já ouviram falar de Jesus Cristo e a sua ação poderosa sobre as enfermidades. E então eles dizem: tem compaixão de nós. Essa palavra compaixão é: sinta as nossas dores, Jesus. E isso é interessante, porque eles então se aproximam de Jesus e diz: Rabi, mestre, sinta as nossas dores, tenha compaixão, tenha misericórdia de nós. E então a gente vai ver ali a autoridade de Jesus, que é o ponto 3, no versículo 14, que ele diz: ele logo que os viu, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, ficaram limpos. É interessante que eles se aproximam, eles clamam dizendo: tem misericórdia de nós, e Jesus diz uma palavra: ide. É algo assim que revela como que Jesus ele age de forma contrária aos nossos pensamentos. Pois ele é Deus e ele faz da forma como quer, do jeito que quer. É lógico que eles estavam querendo um resultado imediato, não é verdade? Possivelmente eles já queriam ali receber de Deus algo, um toque, uma palavra, e de repente, bum, eles estão sarados. Mas Jesus diz: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Porque era comum também o sacerdote bater o martelo sobre aquele que estava limpo e aquele que estava com lepra.
Então o sacerdote ele tinha esse aspecto de examinar as pessoas e dizer: você pode estar na sociedade, você já não pode estar. Então Jesus ele diz: vai e vocês mostram aos sacerdotes. E é interessante que não acontece nada ali, mas eles então se viram e eles começam a caminhar para o templo onde os sacerdotes habitavam. E eu creio dessa forma que à medida que eles iam caminhando, a lepra de alguma forma ia os deixando. Louvado seja o nome do Senhor. À medida que eles estavam indo, cumprindo a ordenança de Jesus, a lepra ia sendo ali sarada e curada. E aqui a gente tira uma lição valiosa da parte de Deus, que é que quando a gente corresponde àquilo que Cristo nos mandou fazer, nós vamos receber dos céus as bênçãos de Deus. Possivelmente alguns poderiam dizer: eu não vou fazer isso, que sentido, que coisa, mais nada a ver que ele está falando, vai ao sacerdote para ele ir lá e ver que a gente está leproso. Mas à medida que eles foram caminhando e a fé convicta, eles foram vendo e observando que a lepra ia sendo sarada. E quem sabe ali naquela conversa um com o outro, dizendo: olha, a sua orelha já foi restituída, a cartilagem já foi restituída, o seu nariz está voltando, as suas mãos, a sua pele não está mais esbranquiçada, olha isso. E eles então foram caminhando, correspondendo ali à palavra de Jesus. E aconteceu que enquanto iam, ficaram limpos. Isso mostra que alguns milagres de Jesus levam tempo para acontecer, mas não é porque levam tempo para acontecer que não é o milagre de Jesus. Então eles foram. E então, quando eles estavam observando essa ação e andando, eles perceberam que estavam limpos. E aqui a gente deve entender que Jesus tem sim poder para curar enfermidades. Lembrando o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. Veja só: caída a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele curou com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Ele diz: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então Jesus ele cura quando quer, da forma que quer e do jeito que ele bem entender. E isso é algo glorioso, porque Jesus ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí existe então uma questão que eles foram curados, 10, não é isso que nós lemos? 10. E no versículo 15 diz que um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele sentiu então aquela necessidade de agradecer a Deus por aquilo que ele recebeu. E ele volta agora em alta voz glorificando a Deus. Então veja, que em alta voz, em primeiro lugar, ele clamou, pedindo: tem misericórdia de mim. E depois, em alta voz também, ele glorificou a Deus. Por que que a Bíblia mostra isso para nós? Porque nós devemos gritar, não somente no momento ali do desespero e de uma necessidade, mas também devemos glorificar a Deus em alta voz quando nós recebemos de Deus uma bênção. Então isso é algo interessante e faz parte da gratidão e reverência. E diz no versículo 16 que ele se prostra com o rosto em terra. Veja como que ele se sentiu nessa necessidade de adorar Jesus com o rosto em terra. A questão que nós devemos entender é que ele não tinha uma mentalidade que nós temos hoje. Jesus, o Cristo, o ungido separado, ele não tinha essas revelações. Ele creu contra um sistema que não acreditava. E ele então chegou aos pés de Jesus. E isso é uma questão muito tremenda para qualquer judeu fazer. Ele chega aos pés de Jesus e ele coloca o seu rosto em terra, mostrando que o Senhor Jesus, ele não é apenas um homem, nem um profeta, ele é um Deus todo-poderoso. E então ele dá graças e diz que este era então samaritano, era um judeu de uma linhagem ali samaritana. Então nós devemos entender que a gratidão e reverência deve haver no nosso coração. Nós precisamos ser gratos pela palavra que Jesus liberou sobre nós. Nós devemos ser gratos pela família que ele tem nos dado, pelo ministério que ele tem nos abençoado, pelos projetos, pela área financeira, pela área da saúde que ele tem nos dado. Mas parece que as coisas estão meio complicadas, mas mesmo assim devemos dar graças. Por quê? Porque muitas coisas boas Deus tem feito por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E então ele faz o questionamento. E depois desse tópico a gente vai fazer uma oração, apresentando o nosso dia ao nosso Deus, tá bom? Não sai daí. Ele diz assim, acerca do questionamento de Jesus. Perguntou-lhe, pois, Jesus: não foram limpos os 10? Ou seja, não foram os 10 que receberam este milagre?
E os 9, onde estão? Cadê os 9? E então, nenhum deles se fez presente a não ser este. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, ou seja, este homem samaritano. Então ali ele ganhou este prestígio de Jesus. E no versículo 19, nós vemos que ele não recebeu somente uma cura física, mas ele recebeu também uma cura espiritual da alma, que diz o versículo 19, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então este homem ele alcança um degrau que os outros não alcançaram. Ele alcança a salvação eterna. Ele alcança ali a vida eterna por causa da gratidão. Então ser grato é algo maravilhoso que nós devemos praticar. E eu quero aqui fazer você pensar nesse vídeo. Lembre aí quantas coisas boas Deus tem feito por você, não é verdade? Quantas coisas, quantos livramentos, quantas bênçãos derramadas sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua história, até nesse exato momento que você está aí me assistindo. São coisas maravilhosas e nós precisamos então levantar a nossa voz, em alta voz, e glorificar a esse Deus maravilhoso. Vamos adorar a Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos neste momento. E aqui, Senhor, em gratidão e reverência, nós chegamos na sua presença, Pai, para te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, sobre os teus filhos que estão assistindo este vídeo. Eu sei que o Senhor tem dado livramento, sei que o Senhor tem protegido, sei que o Senhor tem abrido portas, sei que o Senhor tem curado, sei que o Senhor tem dado, Senhor Deus, paz e tranquilidade a eles em todas as áreas. E aqui, Senhor, nós, juntamente, agora unidos, nós levantamos as nossas vozes em oração para, sim, Deus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Pois grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso, nesta manhã de segunda-feira, sim, Deus, estamos muito felizes pelas bênçãos concedidas a nós. Pedimos que o Senhor continue conosco, abençoando o nosso dia, nos protegendo, nos ajudando e nos direcionando, Senhor, em todo o caminho. Nos ajude a resolver as questões difíceis, pois o Senhor conhece, ó Deus, o futuro, então nos ajude no presente. Assim, Senhor, nós apresentamos o nosso dia e sim, mais uma vez te agradecemos por tudo. Amém. E eu te espero aqui amanhã para mais um devocional.